Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre qual é o melhor momento para você poder investir em ações, certo? E talvez até você já tenha ouvido falar da seguinte frase, né? Os melhores momentos para investir é quando a bolsa cai, né? Quando a bolsa cai muito. E de fato, esse é um momento extremamente bom, certo? Mas quando a gente vai investir ali na vida real, né? Na parte real mesmo, as coisas acabam sendo um pouco diferentes. Justamente porque o ser humano ele acaba tendo uma parte mais psicológica, né, uma parte emocional, que acaba afetando isso. Então o que acontece? Normalmente, as pessoas gostam de investir quando acontece isso aqui, certo? Ó, aqui na tela eu tenho um gráfico aqui do Ibovespa, certo? E aí a gente tem aqui lá de 1994 até 2022, certo? E o que acontece? As pessoas gostam de investir quando está acontecendo isso aqui, ó, quando a bolsa está subindo. E por que isso acontece? Porque quando nesse momento, né, que a bolsa está subindo, está crescendo, todo o dinheiro que você coloca, né? Boa parte do seu dinheiro ali, ele vai crescendo. Então você bota lá no outro dia, né? No outro mês já tá positivo. Aí você bota mais, aí fica mais positivo ainda. Aí vai indo. E a pessoa fica muito feliz. Né? A pessoa, agora que eu vou ganhar dinheiro. Então, muita gente, o que acontece? Tem, vamos dizer assim, 3 grupos, né? Eu separo aqui em 3 grupos de investidores. Tem um investidor que ele vai ter lá, né? A bolsa vai subir, ele não investe, né? Então a bolsa vai subir, aí algumas pessoas começam a ganhar dinheiro, né? Aí a bolsa sobe um pouco mais e ele já começa a ficar ouvindo pessoas mais próximas dele falando da bolsa, etc e tal. Aí depois ele fala o quê? Não, tá todo mundo tendo resultado positivo, vou começar a investir também. Então ele investe mais ou menos aqui, certo? E aí, de fato, a bolsa sobe um pouco mais e ele fica feliz. Realmente é fácil, é só botar o dinheiro que vai ficar mais positivo ainda. E aí ele bota mais, né? E aí a bolsa sobe mais. Só que aí, logo depois, acontece o quê? Acontece uma queda, né? Uma crise, alguma coisa acontece e a bolsa cai, né? Depois de um tempo. E aí, esse investidor do grupo 1, ele acaba ficando assustado, né? Ele, perdi o dinheiro, isso aqui é aposta, isso aqui é cassino, não sei o que lá. E aí ele acaba saindo da bolsa, com prejuízo, né? Em boa parte dos casos. Já o grupo 2 de investidor, ele faz a mesma coisa. Começa vendo lá a bolsa subindo e tudo mais. Aí ele vê as pessoas mais próximas e aí ele entra, né? E aí ele bota o dinheiro, fica positivo e depois a bolsa cai, certo? Cai bastante. Só que esse investidor aqui, ele ouviu falar o quê? Ele ouviu falar que quando a bolsa cai, a pessoa não deve vender, né? A pessoa deve comprar mais, etc e tal. Só que ele acaba ficando com medo aqui, né? Porque ele botou o dinheiro ali e logo, né? Depois de um tempo ali já tá negativo, né? Porque normalmente nas grandes crises, principalmente os investidores ali que estão iniciando ainda, né? Que não formataram um patrimônio grande, eles vão tender a ter um resultado negativo, porque é uma crise, né? Tá caindo tudo. Então ele faz o quê? Ele fica com medo. Ele não vende os ativos, né? Ele não vende as ações dele, como o primeiro investidor fez, mas ele também não compra, né? Ele fica com medo, ele só fica ali, não, eu vou esperar aqui porque eu ouvi falar que depois a bolsa recupera, mas ele fica com medo no momento. Ele fica com medo de comprar. E essa parte aqui da ideia do medo é extremamente comum. Porque assim, quando a gente olha aqui num gráfico, esse aqui, fica fácil, né, entender. Se tivesse comprado ali, era só comprar, né, porque aí ia subir, né, como o gráfico depois mostra. Mas no momento que está acontecendo a crise e tudo mais, existem muitas notícias negativas. Existem muitas coisas ali pessimistas sobre o mercado de ações e várias outras coisas do mundo. Então, é normal a pessoa ter que ficar com medo. Principalmente se a pessoa não souber muito bem ali o porquê que ela está comprando ações, o porquê que ela está investindo. Se ela não souber escolher as ações, né? Se ela não souber ali analisar os negócios, as empresas em si, né? As ações, para conseguir comprar. Então, se a pessoa não tem essa mentalidade, se ela não sabe analisar, ela só foi ali por influência, né? Ela não sabe olhar as empresas ali, classificar o que é empresa boa, o que é empresa ruim, ela vai tender aqui a pelo menos ou se encaixar no primeiro grupo, né? Que é o investidor que vai ficar com medo e vai vender, ou no investidor 2, né? Que é aquele que não vai vender, mas também não vai comprar, com medo. Então, ela vai tender, essa pessoa que não entende muito bem, né, que não aprende a analisar as empresas, vai tender aí a ficar em um desses 2 grupos. Então, ela que não compra. E de fato, né, esse segundo investidor, a bolsa depois voltou, foi pra cima, né? E aí ele fala, ainda bem que eu segurei, né? Já tá voltando. Só que aí acontece a seguinte coisa aqui, que é normal também acontecer nos mercados. O mercado, né, de ações, ele pode passar um tempo de lado, né? Ou passar um tempo, vamos dizer assim, caindo. E foi justamente o que aconteceu aqui. Né? Depois de 2008 aqui, da queda, e depois que subiu bastante, né? Subiu de volta, quer dizer, a bolsa ela ficou aqui parada de lado por um tempo e depois foi caindo. Até 2016. Ela ficou em queda aqui. E aí é onde esse investidor, ele não vai aguentar, né? Ele vai tender a sair ali do investimento ou não vai fazer nenhum aporte a mais, né? Ele vai ficar ali mais parado. Então, porque ele vai botar o dinheiro, né? Aqui, ele investiu aqui no início, aí a bolsa subiu um pouco, ele ficou feliz, aí caiu,
né? Ele segurou, aí subiu de novo, mas depois só foi caindo lentamente. Passou vários anos aqui caindo. Então o investidor ele foi botando dinheiro e ele foi só vendo o resultado dele ficando negativo aqui por alguns anos. Então quando chega aqui nesse ponto aqui, ele não aguenta mais. Então esse aqui é o grupo número 2, o investidor número 2. E até antes de falar aqui sobre o investidor número 3, que é aquele que consegue fazer, vamos dizer assim, a mágica do acúmulo de patrimônio, né? Vou explicar daqui a pouco o que é isso. Mas antes de falar sobre isso, tem um ponto bem interessante de ser observado aqui. Como vocês podem ver, aqui em 2008, né, teve essa queda aqui brusca, uma queda bem rápida, por conta lá da crise do subprime, né, que teve nos Estados Unidos, que afetou as bolsas globalmente. Então teve essa queda aqui, uma queda bem forte, né? Mas logo se recuperou, né? Como vocês podem ver aqui. E também teve essa outra queda aqui, ó, em 2020, né, por conta da pandemia, que a bolsa estava lá em 115 mil pontos, né? Ali, e aí teve a pandemia e em março aqui chegou a 73 mil pontos, talvez até um pouco menos. Mas o que aconteceu, logo, né, se recuperou. Então teve uma queda bem brusca, bem forte aqui, mas logo também se recuperou, né? Só que o que acontece? O grande ponto, né, nessas quedas aqui bem fortes, elas são, vamos dizer assim, é um teste para você de resistência, para ver se você aguenta ali segurar suas ações e comprar mais até. Mas também elas são um pouco mais fáceis de você suportar, certo? O grande ponto aqui que você tem que aprender a aguentar e suportar é as quedas que duram bastante tempo. Né? Aquelas quedas que duram, vamos dizer assim, alguns anos. E um exemplo bem bacana aqui, bem bacana de se observar aqui, é esse aqui de 2009 a 2010 aqui, até 2016. Então quando você pega aqui, você tem a bolsa a 70 mil, 63 mil pontos aqui, e aí ela veio caindo. Ano após ano ela veio caindo, né? Até chegar aqui em 2016, que foi o ponto onde ela, assim, o menor ponto, né? E aí depois ela explodiu, certo? Nesse momento aqui, é bem difícil de suportar. Por quê? Porque toda vez que você vai investindo ali todo ano, né? Você investe um ano, o seu resultado fica negativo. Aí você investe no outro, a bolsa continua caindo, negativo também. Investe no outro, negativo também. Investe no outro, e aí você começa a ver outras pessoas, por exemplo, tô com meu dinheiro na renda fixa, ou aquilo outro, e você, não, a bolsa realmente não é um negócio bem rentável e tal, né? Então, você começa a duvidar de algumas coisas, começa a fazer coisas mais arriscadas às vezes, e isso pode acabar não sendo muito bom pra você. Mas, o investidor 3 aqui, né? Agora a gente vai falar sobre o investidor 3. O que acontece? Vamos assumir que o investidor 3, ele é bem parecido com os outros, certo? Ele é bem parecido com os outros. Então ele começou a investir lá porque ele ouviu falar no início, né? Só que ele foi aprendendo a analisar as ações, a escolher boas empresas, e aí beleza, né? Ele foi comprando, e aí teve aquela grande queda, né? Aquela queda que eu falei, e assim como os outros investidores, né? Ele ficou ali com um pouco de receio, né? Com essa queda. É porque foi uma queda forte, né? Então ele ficou com um pouco de receio. Só que ele não vendeu as ações dele. E também, ele fez o quê? Ele começou a comprar as ações. Por quê? Aconteceu a queda e ele ficou, poxa, teve uma queda bem forte aqui, né? Mas não vou vender minhas ações. E ele vai começar a olhar as ações lá, que vão estar disponíveis no momento, né? Da queda. E ele vai dizer, essa empresa aqui é uma empresa boa, né? Eu aprendi que essas ações aqui são empresas muito boas, isso, aquilo, outro. E o que ele vai fazer? Ele vai ver que o preço daquelas ações vão estar mais baratos do que antes. Então ele vai começar o quê? A comprar. Ele vai comprar mais. E aí, logo depois, né? Vamos dizer assim, teve a recuperação aqui da bolsa, ele vai ficar feliz, né? Porque o patrimônio dele cresceu. Ele ficou feliz ali, meu patrimônio cresceu, né? Querendo ou não. Ele ficou feliz. Só que aí, a bolsa começou a fazer o quê? A cair, como eu falei pra vocês, né? Ela começou a cair lentamente aqui por vários anos. Então ele foi lá e investiu, e a bolsa caiu, né? Ficou negativo o resultado dele. Aí ele foi lá, olhou as empresas novamente, viu que as empresas eram muito boas, estavam baratas, e ele comprou de novo, investiu no outro ano. E aí a bolsa caiu de novo. E ele, poxa, não é possível, né? As empresas estão cada vez mais baratas, empresas boas, por quê? Porque ele aprendeu a analisar. E ele foi lá e comprou mais. Ele foi investindo ali. E aí a bolsa caiu de novo, né? Ele investiu de novo, a bolsa caiu de novo. Até que chegou um momento que ele foi lá e investiu de novo e a bolsa deu a explosão. E o que aconteceu com ele? O patrimônio dele explode junto também. E aí tem um fator que seria a mágica aqui que eu falei, né? Dele, para ele conseguir acumular bastante patrimônio, porque tem um ponto bem interessante quando acontece isso, né? Como eu falei, ele foi investindo aqui, o investidor número 3, né? Ele foi investindo em vários momentos. Ele investiu aqui, na queda aqui, depois ele foi investindo aqui em cima, depois que se recuperou. Aí ele investiu na primeira queda, no primeiro ano que caiu, depois no outro ano também. Foi investindo, né? E aí ele conseguiu, nesse período aqui, deixa eu até marcar aqui, ó. Vou circular. Nesse período aqui, deixa eu marcar de novo aqui, porque não... Nesse período aqui, ó, ele foi comprando as ações, ele foi investindo ali. Apesar do resultado dele ter ficado negativo, né? Porque teve essa queda aqui, né? Teve essa queda aqui. Vamos supor que o resultado dele tenha ficado negativo, né? Nesses momentos. Mas o que aconteceu? Ele conseguiu acumular
uma base muito grande aqui, né? Porque ele foi investindo ali, por exemplo, todos os meses. Então ele conseguiu acumular uma base grande ali de ações boas a um preço relativamente bacana, né? Porque como as ações estavam caindo, ele conseguiu comprar empresas boas, às vezes a preços bem interessantes. E ele fez isso em uma base grande, porque ele fez isso durante muitos meses. É coisa que não daria para fazer, por exemplo, se a bolsa tivesse explodido de uma vez só, né? De uma vez só. Porque ele não ia ter tempo suficiente para ir aportando ali a preços, vamos dizer assim, bem bacanas. Então ele conseguiu fazer a base dele ali. Ele conseguiu juntar muitas ações, comprou várias ações ali. E quando a bolsa explode, né, aqui, nesse momento, ele tem uma base muito grande que está explodindo. Então, conforme ele conseguiu construir uma base grande, né, várias ações, uma boa quantidade de dinheiro ali, quando a bolsa explode, essa quantidade ali, essa base toda também explode junto. Então, ele consegue acumular muito patrimônio ali de uma vez só. Então, ele passa, às vezes, aqui anos ali com resultados fracos, né, às vezes até negativo, mas quando explode, ele tem um resultado fantástico, porque esse resultado dele explode em uma base grande, né, não é em uma base pequena. Então, até falando assim, investindo todos os meses, né, parece que, mas para fazer isso aí você tem que ser muito rico. Na verdade, não, né, para você investir com constância, você não precisa ser muito rico. Por exemplo, uma pessoa poderia estar investindo aqui R$200 por mês, né? Todos os meses aqui R$200, R$200, R$500 por mês, por exemplo. Né? Se puder mais, 1.000, 2.000, né? Vai depender de pessoa para pessoa. Então, não precisa ser rico para fazer isso, né? Para você aportar ali com constância, né? Então, só para lembrar. Então ele foi fazendo isso e quando explode, ele explode numa base grande. E aí ele consegue fazer o quê? Acumular bastante dinheiro. Então lembre-se, se você está começando a investir, se você está começando a investir agora, né? Se você já investe até, às vezes seu resultado está negativo, né? Às vezes você pode começar tendo um resultado negativo, mas lembre-se, né? Pode ser que você esteja comprando ações muito boas, né? Foque em comprar boas empresas, boas ações, porque mesmo tendo resultados negativos no início, né, você pode depois ter uma base muito grande ali e quando explodir, você ser muito beneficiado. Eu até fiz um vídeo, né? Eu vou deixar aqui nos cards para você ver, e explica ali, eu peguei 3 ações e eu mostro o que acontece com elas, né, nesse ciclo. Então você vai ver que as ações, às vezes você começa investindo ali e elas começam a ter um resultado negativo, depois elas explodem e você tem um resultado bem bom, depois elas caem um pouco também, e aí depois elas dão outra explosão muito grande e você fica de fato bem, vamos dizer assim, com bastante dinheiro. Então eu vou até deixar o vídeo aqui nos cards para você poder assistir e aí vai ficar até mais claro isso. Mas se você estiver começando a investir e a bolsa começar a cair, não fique preocupado, não ache que só por conta disso que a bolsa você tem que ter sorte ou algo do gênero assim, né? Então se você vai começar a investir, ou se você até já investe, foque muito mais, busque muito mais em aprender a selecionar boas empresas, aprender a analisar as ações. Porque dessa forma, você encontrando boas empresas, entendendo como é que você pode encontrar uma boa ação, mesmo que você comece ali em um momento que o mercado está caindo, né, e os seus resultados estejam negativos, você vai conseguindo ali acumular uma base muito forte em uma empresa, né, em ações ali muito boas, e no momento que elas explodirem, seu patrimônio vai explodir também. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o mercado de ações. E se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, não custa nada, deixa seu like aí e também se inscreve no canal, porque você me ajuda bastante. E também acaba sendo notificado aí dos vídeos que eu colocar aqui, que eu postar aqui. Então, se inscreve aí no canal também. E eu te vejo no próximo vídeo.